Vamos lá, você continua comigo, eu converso, ele está lá em Brasília, conectado comigo aqui. Deputado federal Gervásio Maia Filho, presidente do PSB da Paraíba, está discutindo junto com o PT essa história de federação, de junção aí das duas legendas com outras legendas aí da esquerda a partir de 2022. Vamos conversar sobre isso, sobre outros temas aqui no Rede Verdade, que está no ar. Vivo nessa sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022. Que bom reencontrá-lo aqui acompanhando a programação da sua TV Arapuã. Você que estava aí ligadinho no Cidade em Ação com Samuca Duarte, segue conosco aqui no Rede Verdade. Vamos falar de política. Quem está conectado comigo já aqui é o deputado federal Gervásio Maia Filho. Deputado, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Torres. Satisfação muito grande dividir esse espaço tão nobre contigo. Quero abraçar todos os telespectadores, todos os que fazem o Rede Verdade e também, com certeza, os internautas que devem nos acompanhar com muita audiência. Deputado, há a classe política toda no Brasil acompanhando as movimentações em relação às federações, né? Esse noivado de legendas que perdurariam aí pelos próximos anos. O Supremo Tribunal Federal, essa semana, validou a constitucionalidade e a legalidade das federações e, do ponto de vista nacional, no caso do seu partido, o PSB, há uma discussão de composição de uma federação junto com o Partido dos Trabalhadores, com o PCdoB, com o PV. Como é que ficou, você que participou e tem participado aí das reuniões com as lideranças nacionais dessas legendas todas? Qual o resultado aí da perspectiva da federação dessas legendas todas, deputado? É o seguinte, hoje, na terça-feira, a nossa bancada de deputados federais, nós tivemos uma reunião com o presidente Siqueira e apresentamos umas propostas para o texto que está sendo discutido em relação à formação da federação. E ele está sendo discutido com 4 partidos, o PV, o PCdoB e o PT, além do nosso partido, o PSB. Então, essa reunião com a bancada foi na terça, e quando foi ontem, nós tivemos a reunião conduzida pelo presidente Siqueira, lá no PSB Nacional, aqui em Brasília, com a participação dos 4 presidentes, o Gleisi estava por lá, os outros presidentes também, e a nossa bancada, pela primeira vez, se fez presente. As propostas elencadas, elas foram muito, muito bem vistas. Assim, do resumo de tudo, o que está faltando a gente avançar um pouco, que ficou para uma próxima rodada de conversas, é a questão da proporcionalidade na deliberação dos temas. Então, isso é que ficou para depois. Mas o restante está praticamente fechado. Por exemplo, candidatura nata, por exemplo, o João Campos. João Campos foi eleito e terá direito, se quiser, e vai querer, porque está fazendo uma grande gestão, a reeleição lá em Recife. Então, ele terá a preferência com candidatura nata. Bom, no item que ficou aí para se debater depois, talvez um dos itens mais importantes ou conflitantes, que é quem deve, nos estados, comandar, conduzir de forma mais a protagonizar essa condução nos estados, essa federação. Qual é a regra que está na mesa, deputado? Qual foi a regra que foi apresentada e que deve ser usada para critério de escolha de quem comandará essa federação nos estados? Mas esse não é o item mais polêmico, de forma alguma. Já tem um consenso em torno disso. Qual é? Inclusive eu ouvi da boca dos 4 presidentes ontem que é o caminho mais justo e que tem que estar no texto dessa forma. A votação dos partidos nos estados, em relação à eleição de 2018. Então, a partir daí, você calcula a proporcionalidade e, em relação à nominata rumo às assembleias e à Câmara dos Deputados, de acordo com a votação de 2018, cada partido vai indicar X candidatos para as assembleias e para a Câmara. Ou seja, aquilo que foi o resultado das eleições de 2018 para a Câmara dos Deputados, deputados federais em eleição, e assembleias legislativas? Serão calculadas, esse cálculo será feito
com base nos votos que cada partido conseguiu somar em 2018. Quem somou mais, indicará mais. Quem somou menos, indicará menos. Se algum partido não somou nada, terá direito a pelo menos uma vaga, para que todos os 4 partidos sejam contemplados em todos os estados da federação. Tem ao menos representação. Agora, nesse Exatamente. caso, com base nesse critério que você está dizendo que veio aí de um consenso entre o presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann, presidente, do PSB, o Carlos Siqueira, do PV, do PCdoB, por essa regra, aqui na Paraíba, é o PSB que elegeu mais nomes em 2018, deputado federal, uma bancada maior na Assembleia Legislativa, mais do que o PT. Por essa regra, a federação se confirmando, seria aí o PSB que teria mais espaços na Assembleia dessa federação? Eu não lembro se o PT fez mais ou menos. Sei que nós fizemos bem mais do que o PCdoB e do que o PV, que com certeza, se depender de mim, estarão ocupando os melhores espaços, o maior número de espaços nas chapas rumo à Assembleia e rumo à Câmara dos Deputados. Até porque esses partidos menores têm feito um trabalho importantíssimo, gigantesco, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, de muita resistência. Para mim, esses partidos menores, eles representam um orgulho danado dentro desse nosso campo, de um grupo de pouco mais de 100 deputados que estão lá resistindo às atrocidades do governo de Bolsonaro. Mas eu realmente não fiz esse cálculo, eu estou realmente me dedicando mais a essas questões aqui do campo nacional, depois que isso for definido, em respeito, inclusive, à hierarquia. Eu sou muito disciplinado em relação a isso. Eu não posso estar movimentando na Paraíba nesse momento, porque se eu ficar movimentando na Paraíba, Torres, eu que sou presidente do partido, eu estarei atropelando o meu partido nacional e o meu presidente, Siqueira, que tem sido extremamente correto ao longo desses 3 anos, cauteloso, cirúrgico nas decisões, principalmente nos momentos mais difíceis. O STF também decidiu, além da legalidade, estender, dar uma extensão de prazo para se fechar as federações até maio. É um prazo que supera o prazo de filiações para quem vai ser candidato. Os partidos aí devem decidir isso antes de maio para evitar ali aquela indefinição de quem vai mudar de legenda ou não. Ou seja, no caso do PT, do PSB, PV e PCdoB, essa federação sai antes do prazo de filiações partidárias? Pode ter certeza, Torres, que tem muitos políticos de cabeça quente nesse momento, por conta desse prazo que ficou para depois do prazo de filiação. Melhor dizendo, depois do prazo da janela. Em relação a nós, quando eu digo nós, eu já considero a federação como uma realidade, isso é um assunto 100% resolvido. Porque ontem eu vi da boca dos 4 presidentes de que nós estaremos selando essa aliança, selando a federação antes do prazo. Tá para dar tempo também, Torres, de que esses partidos, os partidos que estão na federação, possam montar o seu time, definir os seus candidatos antes do prazo final de filiação de candidatos. Então, assim, isso é muito importante. Esse prazo, a gente vai precisar de pelo menos uns 10, 15 dias para deixar a chapa da federação bem competitiva, para a gente eleger o maior número de deputados estaduais em todas as assembleias do Brasil e eleger também uma bancada para defender a reconstrução do Brasil a partir de 23, com Lula presidente. Deputado, essa federação e essa composição toda aqui na Paraíba, ela já começa com algumas teses a serem analisadas, teses do ponto de vista da disputa eleitoral. Há uma expectativa de que na próxima semana o PT esteja endossando a pré-candidatura ao governo do estado do senador veneziano Vital do Rego, dentro de uma composição de chapa majoritária para 2022 aqui na Paraíba. Eu pergunto, PSB participa dessa composição? Deputado Gervásio Maia Filho estará acompanhando a federação nesse sentido de apoio à pré-candidatura do senador veneziano Vital do Rego? O sentimento de ontem na federação foi um sentimento de muita unidade. A energia de leveza, a energia de força, da preocupação de todos que estavam lá no Diretório Nacional do PSB era de irmandade. Partidos irmãos que estão querendo montar essa frente ampla por todo o Brasil para que a gente possa ter uma gigantesca vitória em 2022, em outubro próximo. Esse é o sentimento nosso aqui. Eu não vou dar um único passo em relação às questões da Paraíba, de candidatura própria ou de composição com algum outro partido, antes das coisas se definirem aqui em Brasília. Primeiro porque eu tenho responsabilidade.
Segundo, porque eu entendo que, pela hierarquia, o diretório estadual tem que ouvir o diretório nacional. Agora, uma coisa eu já te adianto. Se depender de mim, o palanque de Lula, que essa é uma definição que nós já temos montadas, a gente está defendendo isso majoritariamente aqui no PSB, que o palanque de Lula seja um palanque que fique realmente lotado de lideranças. Se eu tiver alguma diferença com alguma liderança, eu, Gervásio, eu vou dizer, não, tem que votar em Lula, pode votar em Lula. Bacana, é o melhor para o Brasil, é o melhor para a democracia. Claro que eu vou fazer isso, eu quero que Lula vença a eleição. Então eu não vou vetar fulano ou vetar cicrano. Nós estamos aqui com esse sentimento em Brasília. E, aliás, é isso que nós, enquanto PSB, estamos defendendo ao lado dos outros 3 partidos em todos os estados da federação. Eu não posso colocar o carro na frente dos bois, Torres. Eu tenho que esperar Brasília, o meu partido, junto com os outros 3 partidos, definirem esse primeiro momento, importante momento para a democracia, para depois disso a gente pensar na questão da Paraíba e dos outros estados em que o meu partido, o PSB, tem a representatividade. Deputado, você acha que foi isso que o ex-presidente Lula quis dizer quando respondeu numa entrevista a uma rádio pernambucana sobre a estratégia na Paraíba, quando ele disse, olha, eu quero na Paraíba conversar com muita gente. Você acha que é isso que você está querendo que ele disse? Diz que você está falando de um palanque lotado de gente, inclusive de lideranças de diversas, enfim, de diferenças políticas aí? Quando foi que Lula vetou algum apoio? Quando foi que Lula injeitou voto? Aliás, eu estou para conhecer um candidato que diga, eu não quero o seu voto, eu não quero o seu apoio. Lula, nós precisamos que Lula vença a eleição. Se a gente não pensar grande, se a gente não se desapegar um pouco das questões paroquiais, a gente não vai ter a reconstrução do país. Então, assim, o Lula que eu conheço e o Lula que eu conversei em São Paulo é o Lula que quer formar um grande palanque com toda a força e todo o alicerce do nosso campo, mas para que a gente tenha uma linda vitória. Então, assim, Lula não vai, eu não tenho a menor dúvida disso, deixar de contar com qualquer apoio do eleitor a um vereador, a um prefeito, a um senador, a um governador. Ele vai abraçar quem quiser, até porque quem vai é que está confiando no projeto. Não é assim que funciona? Se eu voto e vou votar em Lula, defendo o apoio do meu partido a Lula, melhor dizendo, vamos votar em Lula se Deus quiser, o que é que acontece? Nós estamos confiando no projeto apresentado por Lula. Então a confiança é daqui para lá. Eu defendo que o palanque fique lotado, repleto de pessoas, porque ninguém aguenta mais o Brasil de Bolsonaro. Então você vai ser, dentro dessa federação, você vai ser uma voz de defesa de uma pluralidade dos palanques de Lula aqui na Paraíba. E você acha que é um erro o PT, um erro estratégico, o PT tentar exclusivar só apoio de Lula só para aqueles que estão na chapa do PT aqui na Paraíba? Eu não vejo o PT fazendo isso. Eu tenho conversado com o Gleisi toda semana. Eu trabalho com o Gleisi, trabalhei com o Gleisi durante todo o ano, a presidente Gleisi, na Comissão de Justiça. Não existe esse sentimento aqui em Brasília, não. De exclusão, de escanteio, de desconsiderar o apoio de um ou de outro. Esse sentimento aqui em Brasília não existe. O que o PT quer é vencer as eleições com muitos votos. O que nós queremos, enquanto PSB, é que Lula vença as eleições com muitos votos. Aliás, o que nós queremos é que essa vitória se dê no primeiro turno. E para ganhar no primeiro turno, nós precisamos ultrapassar a casa dos 50% dos votos e vamos passar, se Deus quiser, porque o Brasil está cansado, está aí o preço do arroz, o preço do feijão, o preço da gasolina, o botijão de gás sendo trocado pela lenha, principalmente nos municípios mais pobres. Ninguém está aguentando. O anti-vacina, está aí o presidente que tentou desmontar a democracia. Está todo mundo muito cansado disso. E as nossas esperanças estão depositadas no homem do povo chamado Lula. Agora, deputado, por falar nisso, nesses temas aí, do preço do botijão de gás, do preço do combustível, o presidente Jair Bolsonaro e o Planalto está defendendo aí no Congresso a aprovação de PEC que reduza esses impostos aí, inclusive do ponto de vista da União e também dos estados. Deputado Gervásio Maia vai votar contra ou a favor dessa proposta do presidente Jair Bolsonaro? Eu voto de acordo com a orientação do meu partido. E o meu partido é um partido que escuta as ruas. Tudo que chegar aqui na Câmara dos Deputados que possa ajudar a vida das pessoas, nós vamos votar favoravelmente. Agora, infelizmente, eu confesso que não imaginava que o time de Bolsonaro fosse tão ousado.
eu achava que eles não fossem colocar matérias antipáticas. Anteontem, nós tivemos a votação aqui com o meu voto contrário da PEC do veneno. Mais agrotóxicos na mesa do povo brasileiro. Mais pessoas com câncer no futuro. Somente no governo de Bolsonaro, quase 1.500 agrotóxicos liberados. Abrindo a porteira agora para a PEC, através do PL, melhor dizendo, do veneno. Votei contra. Votaria contra porque eu sei dos males. Isso é uma coisa que tem um interesse por trás. Interesse comercial, empresarial. Jogo pesado que a gente sabe como funciona. E só para registrar para o nosso telespectador, votaram da Paraíba contra esse projeto o deputado Gervásio Maia Filho, o deputado Aguinaldo Ribeiro, o deputado Frei Anastácio e ainda os deputados Rui Carneiro e Pedro Cunha Lima votaram contra a esse projeto. Deputado, já que a gente está falando de Brasília e de votação no Congresso, vamos lhe convidar aqui para a gente acompanhar rapidinho Napoleão de Castro, que está aí também na capital federal, trazendo aí algumas novidades, aí, fechando a semana da pauta aí de Brasília. E daqui a pouquinho a gente volta com uma conversa com o nosso deputado que fica conectado conosco. Napoleão, querido, muito boa tarde. Como é que a gente fecha a semana aí em Brasília? Oi, Luiz. Muito boa tarde a você. Nesta sexta-feira, 11 de fevereiro, voltando aqui de Brasília, no acompanhamento dos temas mais importantes e fechando essa semana de cobertura da equipe do Rede Verdade. E desta sexta-feira de notícias, a nossa reportagem aqui em Brasília destaca a medida provisória aprovada no final do ano passado que regulamenta a nova sistemática de pagamento de precatórios por parte do governo federal e começa a ser aplicada a partir de segunda-feira. Na época, o texto original, promulgado em 2 etapas pelo Congresso, em 8 de dezembro, com os pontos aprovados pela Câmara, e no dia 16, com os pontos aprovados pelo Senado, a emenda constitucional dos precatórios definiu uma ordem de pagamentos. E as prioridades serão as requisições de pequeno valor, as chamadas RPV, que são precatórios de até 60 salários mínimos devidos pela União até 2021. Com as mudanças implementadas na aprovação dessa matéria no ano passado, o governo buscou, acima de tudo, liberar recursos para fazer caixa, inclusive para programas sociais como o Auxílio Brasil. A nova realidade dos precatórios começa, a partir da semana que vem, a ser aplicada nos pagamentos em todo o país. Relator da matéria, quando aprovada à época, o líder nacional dos republicanos, deputado Hugo Mota, falou e destacou outros pontos que ele considera positivo na aprovação dessa proposta. Com isso, nós vamos permitir que tenhamos também um teto de precatórios a serem pagos, mantendo a credibilidade do governo, respeitando a fila, priorizando o pequeno e não prejudicando a economia, porque precisamos melhorar o valor do Auxílio Brasil, do antigo Bolsa Família, precisamos ter recursos para investir nas áreas prioritárias e temos que respeitar o teto, que é tão importante para a nossa economia. No Salão Verde da Câmara Federal, exclusivo para o Rede Verdade, reportagem de Napoleão de Castro. Tá aí, Napoleão, muito obrigado. A gente viu aí o deputado Hugo Mota, dos Republicanos, e tem aí a informação de que o deputado Wilson Santiago está indo, se filiando aí ao partido. Por falar em filiação, perguntar aqui ao deputado Gervásio Maia. A Paraíba tem acompanhado a decisão do governador João Azevedo, que também está na discussão de federação com o PSDB, Cidadania, de filiação em outra legenda. O PSB é uma opção para o governador João Azevedo, o deputado Gervásio Maia. Você responde daqui a pouquinho, um minutinho, a gente vai para o intervalo e volta conversando aqui no Rede Verdade.